A missa que nós vamos aprender a celebrar, dita de São Pio V, tem mais de 1000 anos de existência e se encontra codificada para o essencial desde o século VI. Sua perenidade vem do fato que ele exprime a integridade do mistério eucarístico. O celebrante, se deixando guiar por este rito, não age dele mesmo, mas como ministro do Cristo e da Igreja. O altar é revestido de 3 toalhas que cobrem a pedra do altar. O missal é preparado à missa do dia. Ele está fechado, a trancha virada em direção do meio do altar. Se um cibório deve ser consagrado, se coloca antes da missa sobre o altar, do lado do Evangelho. Um véu será previsto, disposto no lado da epístola, para cobrir o cibório se este deve ser guardado no tabernáculo em seguida. As sacras permitem de ter sob os olhos as principais orações do ordinário da missa. As velas estão acesas. Tendo-se preparado pela oração, o sacerdote se dirige à sacristia. Ele lava as mãos, em seguida ele prepara o cálice. Ele coloca o sanguíneo sobre o cálice, em seguida a patena, a grande hóstia e a pala. O véu do cálice se coloca de maneira a cobrir completamente o pé do mesmo, quando visto de frente. Enfim, ele arranja o corporal na bolsa, que ele coloca em cima do cálice. O sacerdote reveste os paramentos. Ele pega o amicto, o coloca sobre a cabeça e, no mesmo movimento, o desce ao nível dos ombros. Ele o amarra. Ele reveste a alva. Em seguida, amarra o símbolo. Da mão direita, ele pega o manípulo, que ele beija antes de o enfiar no braço esquerdo. Com as 2 mãos, ele pega a estola e a beija igualmente. Ele a cruza diante do peito e a fixa com as 2 extremidades do símbolo. Finalmente, ele veste a casula. Revestindo assim os paramentos, o sacerdote pode recitar as orações previstas a este efeito. Pegando o cálice na mão esquerda e guardando a direita esticada sobre a bolsa, o celebrante saúda a cruz e se dirige ao altar. O sacerdote se cinha com a água benta entrando na igreja. Aos pés dos degraus, ele saúda o altar fazendo uma inclinação profunda, ou uma genuflexão se o tabernáculo do altar guarda a presença real. Ele a faz no solo e fazerá igualmente no fim da missa antes de deixar o altar. As outras genuflexões serão feitas colocando o joelho sobre o primeiro degrau do altar. O celebrante instala o cálice para a missa. Ele o coloca primeiramente no lado do Evangelho. Pega a bolsa com a mão esquerda, tira o corporal e o coloca ainda dobrado no meio do altar.
A bolsa se encosta contra a parede no lado do Evangelho. Ele desdobra o corporal. A beirada da frente do corporal deve se situar a 2 dedos da beirada do altar. Efetivamente, em muitas ocasiões ao longo da missa, o sacerdote deverá colocar as 2 mãos juntas sobre o altar, fazendo assim. As mãos não devem tocar no corporal. O sacerdote coloca o cálice sempre coberto sobre o corporal, mas bem ao fundo, para poder beijar o altar quando necessário. Ele abre o missal na página do introito. Ele o faz a 2 mãos. Ao lado da epístola, quando ele tiver que virar as páginas, ele fazerá da mesma maneira. Ele junta as mãos na altura do peito, o polegar direito cobrindo o polegar esquerdo. Ele faz uma inclinação de cabeça à cruz do altar, depois desce aos pés dos degraus. Ele se vira pelo lado da epístola, como prescreve a regra habitualmente. O sacerdote faz a genuflexão sobre o primeiro degrau do altar, ou a inclinação profunda se não há presença real. Nessa primeira parte explicativa, o sacerdote dirá à voz alta todas as orações da missa, a fim de perceber a sincronização entre as palavras e os gestos. Somente na segunda parte do filme que nós descobriremos quais são as orações que devem ser recitadas à voz alta ou não. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. O sinal da cruz se faz com a mão direita, a esquerda estando esticada embaixo do peito. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum crucificatur ventutem meam. Iudicame Deus edicene causa meam, de gente non sancta abomine iniquo et doloso erue me. Quia tu es Deus fortidum mea, quorem requiesi et quor retrisit in scedo malficit inimicus. Emite lucem tuam, et veritatem tuam, ipsa mele luxerunt et aduxerunt in montem sanctum tum et in tabernacula tua. Et intro evolatare Dei, ad Deum crucificatur ventutem meam. Confitebor tibi incitara Deus Deus meus, quare tristides anima mea, et quare conturbas me. Spera in Dio conimado confitebor Elis, salutare votus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum crucificatur ventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Confiteor omnipotenti, Beate Maria, Sanctae Virgini, Beate Para a recitação do confiteor, o sacerdote se inclina profundamente. Ele se bate no peito a cada meia culpa. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Sanctae Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam. Ele só se levanta o Misereator tendo sido recitado pelos assistentes. Miserator tui omnipotens Deus, et dimisis peccatis tuis pecte vitam aeternam. Amen. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beatum Michaeli Arcangelo, Beationem Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et ibi pater, quia peccavi nimis cogitazione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaeli Arcangelum, Beationem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseratur vestri omnipotens Deus, et dimisis peccatis vestris paducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens et misericors Domini. A oração Indulgentiam terminada, o sacerdote se inclina levemente para terminar os últimos versículos das orações aos pés do altar. Tu conversus vivificabis nos, Et presto et habito in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutaretum de nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Dizendo
Oremus. O sacerdote separa as mãos e as juntas logo após. Cumprindo esse gesto, ele deve fazer atenção que as mãos fiquem viradas face a face, sem passar a largura dos ombros. Oremus. O sacerdote sobe ao altar com as mãos postas, dizendo a voz baixa a oração Aufer a nobis. Ela deve se terminar quando ele chega diante do altar mesmo. Aufer a nobis quesumus Domini iniquitates nostras, ut ad sancta sanctorum puris meriam momentibus introere per Christum Dominum nostrum. Amém. Para a recitação da oração Oremos Te, o sacerdote se mantém inclinado, as mãos juntas apoiadas sobre o altar. Dizendo as palavras Quorum reliquo exsunta, ele beija o altar, colocando as mãos esticadas sobre o altar. Ele termina essa oração com as mãos juntas, enquanto ele se dirige ao missal. Fragmentemos o gesto. O sacerdote coloca as mãos juntas sobre o altar, não tocando os dedos no corporal. Ele coloca em seguida as mãos esticadas dos dois lados do corporal. Os punhos na beira do altar. Depois ele se inclina para beijar o altar. Se levantando, ele junta as mãos e se dirige ao missal, acabando a oração Oramos Te. Filmemos ainda uma vez os gestos dessa oração. Oramus Te Domine per merita sanctorum Tuorum, quorum reliquiae ixunt. Et omnium sanctorum ut indulgere dinieris omnia peccata mea. Amen. Sanctorum ut indulgere dinieris omnia peccata mea. Amen. Salve sancta parens in exapue. As primeiras palavras do introito, o celebrante se cinha. Ao Gloria Patri, ele se inclina em direção da cruz do altar. Em seguida, recomeça a primeira parte do introito. Se o nome da Trindade ou de Jesus aparece nos textos da missa, o celebrante se inclina em direção da cruz do altar. Se é o nome de Maria ou do santo que se celebra a festa, a inclinação se faz face ao missal. Kyrie eleison, Kyrie eleison, O Kyrie e o Glória devem ser recitados no meio do altar. No começo do Glória, o celebrante separa as mãos, as levanta à altura dos ombros, depois as juntas, recolocando-as diante do peito. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus boni voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris. As últimas palavras do Glória, o celebrante se cinha. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amém. Para o Dominus Vobiscum, o sacerdote beija primeiramente o altar, em seguida se volta para os fiéis, sempre pelo lado da epístola. Com os olhos abaixados, ele separa as mãos, dizendo, Dominus Vobiscum, e as reúne enquanto que os assistentes respondem. cum spiritu tuo. O sacerdote faz sempre atenção ao separar as mãos. Oremus. O Oremos se faz separando e juntando as mãos e se inclinando em direção da cruz do altar. Oremus. Durante a colecta, o sacerdote mantém as mãos separadas. Ele as junta de novo ao Per Dominum, se inclinando em direção da cruz do altar as palavras Iesum Christum. Se a oração termina com Qui tecum ou Qui vivis, o sacerdote junta as mãos dizendo in unitate. Lectio Libri Sapientiae, ab initio et ante saecula creata sum et usque et futurum saeculum non definit. Durante a epístola, o sacerdote põe as mãos na trancha do missal, ou seja, sobre o altar,
os polegares tocando as beiradas do missal. Se há assistência de fiéis, ele pode ler a epístola como evangelho em língua vernacular, se voltando em direção da Assembleia. O gradual, o aleluia e o tracto, se o caso se apresenta a sequência, são lidos da mesma maneira, as mãos do celebrante tocando no missal. Tendo terminado, o sacerdote junta de novo as mãos e retorna ao meio do altar. Pela primeira vez depois do início da missa, o sacerdote levanta os olhos à cruz do altar. Se esta se situa mais baixa que o nível dos olhos, ele os levantará ao céu. Em seguida, os tendo abaixado logo, ele se inclina profundamente, guardando as mãos juntas diante do peito, e recita o Mundacor. Mundacor meum acclabiam e omnipotens Deus, qui alabi eseie profete calculum mundastinito, itam et tua gratam miseratione dignere mundare, ut sanctum evangelium tuum digne valeam nunciare per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Dominus sit in corde meo et in labis mis, ut digne et competenter annunciem evangelium suum. Amen. Com as mãos juntas, ele diz Dominus vobiscum. as palavras Sequentia Sancti Evangelii. Ele coloca a mão esquerda na trancha do missal e faz com o polegar direito um sinal da cruz sobre a página onde começa o Evangelho. Tendo a mão esquerda sobre o peito, ele se cinha com o polegar direito no fronte, nos lábios e no peito. Depois ele junta as mãos. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tui, Domine. In illo tempore quante Iesu ad turbas extolens vocem quid a morir de turba dixit illi, beatus venter qui te portavit et uberaque subsisti. Atile dixit, qui nemo beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud. Los tibi Christe. Per evangelita dicta, deleontur nostra delicta. Tendo dito as palavras per evangelica dicta, o celebrante beija o início do texto evangélico e em seguida termina deleontur nostra delicta. Com as duas mãos, ele aproxima o missal do corporal. Se é o caso, o celebrante recita o credo no meio do altar. As primeiras palavras, ele faz o mesmo gesto que no Glória. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri. Dizendo et incarnatus est, o celebrante toca com o joelho direito o solo, apoiando as duas mãos sobre o altar. Ele só se levanta depois de ter dito et homo factus est. Pronunciando as últimas palavras do credo, ele se cinha. Começa agora o ofertório. O celebrante beija o altar e, se virando para a Assembleia, voltando para a Assembleia, voltando para o altar, ele diz, separando as mãos e as unindo logo. Tendo as mãos juntas, ele lê a antífona do ofertório. O celebrante descobre o cálice em silêncio e passa o véu ao servidor. Tendo a mão esquerda colocada sobre o peito, ele pega o cálice pelo nó e o coloca fora do corporal, lá do epístola. Se há um cibório, ele o abre com a mão direita, a esquerda segurando o cibório pelo pé. Ele tira a pala e a coloca diante dele. Ele pega a patena e, segurando-a com as duas mãos na altura do peito, ele levanta um instante os olhos à cruz do altar, abaixando-os logo após.
Com os olhos fixos sobre a hóstia, ele começa a oração da oblação. Suscipe sancte pater omnipotens et Deus, anc immaculatam hostiam, cum ego indenius famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et negligentis meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis vivis et quo defunctis, ut mihi et illis proficiat ad salutem in vitam aeternam. Amen. Para pousar a hóstia, o celebrante procede assim. Ele abaixa a patena, faz com a mesma um sinal da cruz sobre o corporal, coloca a hóstia na parte anterior, no meio. Pegando a patena com a mão direita, ele a escorrega à metade sobre o corporal lado epístola. Se é o caso, ele fecha o cibório da mesma maneira que o havia aberto. Indo ao lado epístola, ele pega o cálice com ele, se servindo da mão esquerda. Ele enxuga o interior da cupa. Repousando o cálice, ele dobra em dois o sanguíneo sobre o polegar esquerdo. Ele vira o vinho no cálice em silêncio. Bezendo a água, ele começa a oração, Deus qui humane substancia. Ele enxuga a beirada da galeta de água antes de devolvê-la ao servidor. Ele enxuga a beirada interior da cupa se servindo do sanguíneo, que ele dobra a este efeito no indicador direito. Pegando o cálice com a mão esquerda, ele o aproxima do corporal antes de voltar ao meio do altar. Ele coloca o sanguíneo dobrado ao meio sobre a parte visível da patena. Tendo a mão direita no pé do cálice, a esquerda sob o pé, ele levanta a cupa do cálice à altura dos olhos e, com o olhar fixo na cruz, ele recita a oração da oblação. Oferimus tibi Domine calicem salutaris tuam de precates clementiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostra et otius mundi salute commodore suavitatis ascendat. Amen. A oração tendo terminado, ele abaixa o cálice. Faz com ele um sinal da cruz sobre o corporal e o coloca atrás da hóstia. Ele o cobre com a pala, a mão esquerda sempre no pé do cálice. Ele procederá dessa maneira todas as vezes que tiver que cobrir ou descobrir o cálice. Tendo as mãos juntas, apoiadas sobre o altar, In spiritu humilitatis et in animo contrito, suscipiamur a te Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placeat tibi Domine Deus. ele continua. Veni sanctificator omnipotens et Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto Domini preparatum. Voltemos aos gestos dessa oração. O celebrante se levanta, elevando os olhos à cruz. Ao mesmo tempo, ele levantou as mãos na altura do peito para juntá-las logo em seguida. Ele benzeu as oblatas, a palavra. Et benedic hoc sacrificium. Ele faz o sinal da cruz ao mesmo tempo sobre a hóstia que sobre o cálice. Sempre que ele benze as oblatas, o sacerdote começa juntando as mãos, em seguida coloca a mão esquerda sobre o altar, fora do corporal antes da consagração, sobre o corporal depois da consagração. A bênção cobre seja o cálice e a hóstia juntos, seja os dois separadamente, segundo as disposições do missal. Ela se faz sempre horizontalmente. Veni sanctificator omnipotens et Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto Domini preparatum. O sacerdote deixa a água tornar na extremidade dos polegares e dos índices. Domine delexi decorem domus tue et locum habitationis gloriae tue. Ne perdas cum in peis Deus anima meam et cum viris sanguinum vita meam in corum manibus iniquitates sunt extera eorum repleta es moneribus. Ego tem in innocentiam et in Christus sum, redime et miserere mei. Ao Glória Patri, ele se inclina em direção da cruz. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ele eleva os olhos à cruz, os abaixa logo em silêncio. Depois, ele se inclina um pouco e, tendo as mãos sobre o altar, ele começa a oração,
Suscipe Sancta Trinitas in coblationem quam tibi oferemus ob memoriam passionis resurrectionis et ascensionis Iesu Christi Domini nostri, et in honorem Beate Mariae Semper Virginis et Beationis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Istorum et Omnium Sanctorum, utilis proficiat ad honorem nobis autem ad salutem, et illi pro nobis intercedere linentur in celis, coro memoriam agimus interis, per iudem Christum Dominum nostrum. Amém. Tendo terminado a oração, ele beija o altar, junta as mãos e se volta para a Assembleia. Mantendo os olhos abaixados, ele estende as mãos e as reúne como para um oremos, para dizer: Orate fratres, ut meum. Contrariando os hábitos, o sacerdote se torna para o altar pelo lado do Evangelho. O sacerdote conclui a voz baixa. Amém. Com as mãos estendidas diante do peito, ele diz logo em seguida a Tua secreta: Domine propitiatione et Beate Mariae Semper Virginis intercessione, ad perpetuam ad presentem et coblatio nobis proficiat prosperitatem et pacem, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. O sacerdote para antes do fim da conclusão. O sacerdote coloca o missal na página do prefácio. Ele pousa as mãos sobre o altar e continua: Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Observemos a sincronização dos movimentos. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum etius tum est. Tendo as mãos levantadas e viradas para o missal, ele continua o prefácio. Pater omnipotens et Deus, et te veneratione Beate Mariae Semper Virginis collodare et benedicere et predicare, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus. Para o Sanctus, ele junta as mãos, se mantendo inclinado. Ele só se levanta para o Benedictus quando ele se cinha. O sacerdote estende as mãos e as levanta ao mesmo tempo que ele eleva os olhos, depois as reúne abaixando o olhar. Ele as pousa logo em seguida sobre o altar, se inclinando profundamente. Ele só começa a oração tendo já se inclinado. Diegitur clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus. Uti acceptabias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia libata. Esses sinais da cruz se fazem sobre o cálice e sobre a hóstia. Sem mexer os pés, ele se vira para o missal, estendendo as mãos de maneira a englobar no campo de visão o missal e as oblatas. Ele se voltará para o altar quando tiver que benzer ou se inclinar. Et omnibus orthodoxis et catholici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domine fam. Ele levanta e junta as mãos que ele mantém diante do rosto sem tocá-lo. Ele pode também as manter diante do peito. Ele permanece assim alguns instantes, a cabeça um pouco abaixada para a memória dos vivos. Para continuar a oração, ele separa de novo as mãos. Et nota devotio proquibus tibi oferimus, per qui tibi oferunt hoc sacrificium laudis processusque omnibus, pro redemptione animarum suarum prospe salutis et incolumitatis sue, tibique redum vota sua eterno Deo vivo et vero. Ele vira a página com a mão esquerda, à direita estando pousado no altar, fora do corporal antes da consagração, sobre o corporal depois da consagração. Communicantes et memoria venerantes in premis gloriose Semper Virginis Mariae Genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sedet Beti Iosef et Iosem Virginis sponsi, et Beatorum Apostolorum ac Martyrum Tuorum Petri et Pauli, Andrei Jacobi, Ioannis Thomai Jacobi, Philippi Bartholomei, Mattei Simonis et Tadei, Lini Cleti Clementis, Xisti Cornelii Cipriani, Lorenzi Chrysogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concilias,
ut in omnibus protectionis tuum moniamur auxilio, per eundem Christum Dominum nostrum. Amém. Ele junta as mãos à conclusão do Comunicantes. As primeiras palavras do Anc Igitur, ele impõe as mãos sobre as oblatas, mantendo-as abertas uma ao lado da outra, o polegar direito ficando sobre o polegar esquerdo. Ele só as juntará na conclusão da oração. Anc Igitur oblationem servitutis nostre, selecum te familie tue quesumus Domini, ut placatus accipias iesque nostros in tua pacilis ponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi et in electorum tuorum iubeas cage numerari per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, adscriptam, ratam rationabilem acceptabilem que facere dineris ut nobis corpus, et sanguis fiat delectissimi filii tui Domini. Aqui as bênçãos são feitas da maneira seguinte: as 3 primeiras sobre as 2 oblatas juntas, a quarta só sobre a hóstia, a última sobre o cálice. A oração se termina com as mãos juntas, fazendo uma inclinação de cabeça às últimas palavras. Se a um cibório é consagrar, o celebrante o descobre com a mão direita. Ele enxuga, se necessário, os polegares e os índices no corporal, começando a oração da consagração da hóstia. Qui predie quam pateritur, Ele pega a hóstia. accepit panem in sanctas et venerabiles manus suas. Ele eleva os olhos ao céu e os abaixa logo em seguida. Elevatis oculis in caelum ad Deum Patrem omnipotentem, Ele inclina a cabeça, tibi gratias agens, segurando a hóstia entre o polegar e o índice esquerdo, ele a benze. benedixit, Pegando novamente a hóstia com as 2 mãos, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipitet manducat ex hoc. ele se interrompe, coloca os 2 cotovelos sobre o altar, se inclina. Distintamente, ele pronuncia com respeito as palavras da consagração. Hoc est enim corpus meum. O celebrante, segurando a hóstia entre os polegares e os índices, faz a genuflexão em sinal de adoração. Ele eleva a hóstia o mais alto que pode fazer comodamente e, os olhos fixos sobre ela, ele a mostra com respeito aos fiéis. Ele abaixa a hóstia, a repousa no corporal unicamente com a mão direita, colocando a esquerda sobre o corporal. Ele faz uma nova genuflexão. Então fecha o cibório, se é o caso. Retomemos a ação sem interrupção. Qui predie quam pateritur, accepit panem in sanctas et venerabiles manus suas, et elevatis oculis in caelum ad Deum Patrem omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit fregit delitque discipulis suis dicens, accipitet manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. De agora em diante, o sacerdote deve manter juntos os polegares e os índices, salvo quando tiver que tocar ou manejar a hóstia, e isso até as abluções. O celebrante descobre o cálice. Se necessário, ele esfrega os dedos entre eles para fazer cair dentro da cupa as parcelas da hóstia que teriam ficado coladas. Ele poderá fazer assim todas as vezes que tiver que descobrir o cálice. Simili modo postquam scenatum est. Ele pega o cálice com as 2 mãos, depois, o elevando um pouco, ele o repousa logo. Accipiens et precalorum calicem in sanctas et venerabiles manus suas, Ele inclina a cabeça. idem tibi gratias agens, Ele benze o cálice. benedixit, A mão esquerda segura o cálice pela cupa. Ele continua. delitque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Ele se interrompe e pousa os cotovelos sobre o altar. Segurando o cálice com as 2 mãos, o pé com a mão esquerda, o nó com a direita,
Ele pronuncia com respeito as palavras da consagração. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Ele repousa o cálice sobre o corporal, dizendo: Et quatiescumque feceritis, in me memoriam facietis. Ele faz a genuflexão adorando o preciosíssimo sangue. Ele eleva o cálice o mais alto que pode fazer comodamente, e com os olhos fixos sobre ele, o celebrante o mostra com respeito aos fiéis. Ele abaixa o cálice e o cobre logo, colocando a este efeito a mão esquerda no pé do cálice. Ele termina com a genuflexão. Retomemos a ação. Simili modo postquam scinatum est, ac scipiens et preclarum calicem sanctas et venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, ac scipite lubite exeo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Et quatiescumque feceritis, in me memoriam facietis. Undet memores Domini nostri vituis et plebs tua sancta Iusem Christi Filii tui Domini nostri, etam beate passionis nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, oferimus preclare majestati tue de tuis donis ac datis, ostiam puram. Como de costume, o sacerdote juntou as mãos antes de fazer os sinais da cruz. Os 3 primeiros são feitos sobre o cálice e a hóstia, o 4º só sobre a hóstia, o 5º só sobre o cálice. Ostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeternae et calicem salutis perpetue, supraque propicio serenutur espice retineris et acceptabere sicut acceptabere dignatus munera pueri tui justiabel et sacrificium patriarche nostri Hebrei, Ele recitará o Supplices te rogamos, inclinado profundamente, as mãos juntas e pousadas sobre o altar. Depois ele beija o altar, se levanta, faz o sinal da cruz sobre a hóstia, em seguida sobre o cálice. Ele se cinha antes de juntar as mãos. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube perfere per menus sancti angeli tui in sublime aeteratum et conspectu divine majestatis tue ut quod. Ex ac altaris participationes sacrosanctum Filii tui corpus, et sanguinem sumserimus, omni benedictione celesti et gratiae repleamur per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine famulorum quetuarum, qui nos precesserum cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Pelo momento, ele estende as mãos e as junta diante do peito. Depois as eleva à altura do rosto, olhando a hóstia, ele faz menção dos defuntos. As mãos estendidas, ele continua a oração, as juntando de novo e se inclinando para a conclusão. Ipsis Domine omnibus in Christo qui escentibus locum fregerii lucis et pacis, ut indulgeas de precamur, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. No início do Nobis Quoque Peccatoribus, ele se bate no peito. Cum tuis sanctis apostolis et martyribus cum Ioannis Stefano, Mattia Barnaba Ignazio Alexandro Marcellino, Petro felicitate perpetua Gata Lucia, Agnete Cecilia Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meritis et venie quesumus lagitor admite,
Per Christum No Dominum fim do nostrum. Nobis Quoque Peccatoribus, ele junta as mãos para benzer. Os 3 sinais da cruz se fazem sobre a hóstia e o cálice. Per quem communia Domini semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedictis et prestas nobis. Para o per ipsum, ele descobre o cálice e faz a genuflexão. Ele pega a hóstia entre o polegar e o índice direito. Ele segura o cálice com a mão esquerda. Com a hóstia, ele faz 3 sinais da cruz sobre a cupa do cálice, dizendo: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso. a mão esquerda ainda sobre o cálice, ele faz com a hóstia 2 outros sinais da cruz entre o cálice e o peito, dizendo: Est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti. ele recoloca a hóstia sobre a cupa do cálice que ele segura com os 3 dedos da mão direita. Ele eleva o cálice e a hóstia, dizendo: Omnis honor et gloria. ele repousa o cálice, depois a hóstia, e esfrega os dedos em cima do cálice antes de cobri-lo. Ele faz a genuflexão antes de continuar, as mãos sobre o corporal. Per omnia saecula saeculorum. Retomemos a ação. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Ore Per omnia saecula saeculorum. Oremus. Receptis salutaribus moniti et divina institutione formatis. Com os olhos fixos sobre a hóstia. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera-nos a malo. Amen. No fim do Pater, ele diz Amém a voz baixa, coloca a mão esquerda sobre o altar e com a direita ele enxuga a patena com o sanguíneo. Ele a segura verticalmente entre o índice e o maior. Então ele começa a oração, a mão esquerda ficando sobre o altar. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beatate gloriosa semper Virgine Dei Genetrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo et que Andrea et omnibus sanctis. Ele se cinha com a patena, depois a beija, dizendo: Ta propitius pacem in diebus nostris. Utope misericordiae tue adiuti, ele cobre o cálice. et a peccatosimus semper liberi, Ele faz a genuflexão. et a boni perturbationis securi. Ele pega a hóstia entre o polegar e o índice direito e segura com as 2 mãos em cima da cupa e a fracciona com respeito ao meio, dizendo: Per iudem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, ele coloca a parte direita sobre a patena, depois fracciona uma parcela da parte esquerda as palavras, qui tecum vivit et esta regnat, parcela entre o polegar e o índice direito, e coloca a parte esquerda da hóstia sobre a patena, dizendo: in unitate Spiritus Sancti Deus, ele coloca a mão esquerda no nó do cálice e, segurando a parcela com a mão direita, diz: per omnia saecula saeculorum. ele faz 3 sinais da cruz sobre a cupa do cálice com a parcela da hóstia, dizendo: Pax Domini, sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. et cum ele deixa cair a parcela da hóstia no preciosíssimo sangue, esfrega os dedos e cobre o cálice. Amen. Retomemos a ação.
Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beatate gloriosa semper Virgine Dei Genetrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea tenibus sanctis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbationis securi. Per iudem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. et commixio consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat ascipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. O sacerdote junta as mãos, se mantendo inclinado. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, quid existi apostolis... O sacerdote, inclinado, as mãos juntas pousadas sobre o altar. Ele olha as santas espécies. Et amque secundum voluntatem tuam pacificare, et coadunare digneris qui vivis et regnias Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christe, Filii Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto per mortem tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem tuum, ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis, et fac me tuis semper inerere mandatis, et atenum quam separare permittas, qui cum eodem Deo Patre et Spiritus Sancto vivis et regnias Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceptio corporis tui, Domine Iesu Christe, quod ego indenius sumere presumo, non mihi proveniat in judicium et condemnationem, sed pro tua pietate prosit mica tutamentum mentis et corporis, et ad medielam percipientam, qui vivis et regnias cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti Deus. Para comungar, ele faz a genuflexão, se levantando, ele diz... Panem celestem accipiam et nomen Domini invocabo. Ele pega a hóstia, segura entre o polegar e o índice esquerdo. Depois, sob a hóstia, ele escorrega a patena, que os 3 últimos dedos sustentam. Inclinado, ele se bate 3 vezes no peito. Domine non sum dignius, ut intres ut tectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignius, ut intres ut tectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignius, ut intres ut tectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Ele sobrepousa as 2 partes da hóstia, as pegando com a mão direita. Com elas, ele se cinha. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Ele coloca os cotovelos sobre o altar e comunga com respeito. Ele repousa logo a patena, junta as mãos, se ergue e, se recolhendo um pouco, as mãos juntas diante do rosto. Retomemos a ação. Panem celestem accipiam et nomen Domini invocabo. Domine non sum dignius ut intres ut tectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignius ut intres ut tectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignius ut intres ut tectum meum setantum de verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima meam in vitam aeternam. Amen. Ele descobre o cálice e faz a genuflexão. Qui retribuam Domino pro omnibus, qui retribuit mihi. Ele pega a patena e recolhe com respeito as parcelas da hóstia que teriam caído sobre o corporal. Ele enxuga cuidadosamente a patena com o polegar ou índice direito sobre o cálice. Depois esfrega os dedos. Segurando a patena com a mão esquerda, ele pega o cálice com a direita. Calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo. Laudam sil vocabo Dominum et habilimicis meis salvos ero. Ele se cinha com o cálice.
Sanguis Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amém. Colocando a patena sobre o cálice, ele consome o preciosíssimo sangue e a parcela da hóstia. Ele pousa a patena e o cálice, ele recobre o cálice. Parcela da hóstia. Ele pousa a patena e o cálice, ele recobre o cálice. Se o sacerdote deve dar a comunhão aos fiéis, ele afasta levemente o cálice à esquerda Ele abre o tabernáculo, faz a genuflexão e tira o cibório que ele descobre. Se os assistentes recitaram o confiteor, o celebrante voltado para eles diz o misereatur e o indulgentiam. Depois ele se retorna face ao altar. Ele pega o cibório com a mão esquerda, depois uma hóstia entre o polegar e o índice direito. Ele se volta para os fiéis, com eles, Domini non sum Deus ut intre subtectum meum, sed tantum de verbo et sanabitur anima mea. Domini non sum Deus ut intre subtectum meum, sed tantum de verbo et sanabitur anima mea. Domini non sum Deus ut intre subtectum meum, sed tantum de verbo et sanabitur anima mea. Depois ele dá a comunhão assim. Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Ele faz a genuflexão, fecha o cibório, o cobre com um véu e o guarda no tabernáculo. Ele faz uma outra genuflexão e fecha o tabernáculo. Ele purifica a patena de comunhão em cima do cálice. Tendo comungado ao preciosíssimo sangue, ou também depois de ter purificado a patena da comunhão, o celebrante pega a patena com a mão esquerda e tende o cálice do lado da epístola, ficando sempre em cima do corporal. Ele coloca os polegares e os índices sobre a cupa do cálice. O servidor entorna em cima vinho e água. Corpus tuum Domini quod sunt sie sanguis quam potavi, adires visceribus mihi et presta ut in me non remanea celerum macula, quam pura sancta reficirum sacramenta, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Com o sanguíneo ele enxuga a boca, depois o cálice. Ele estende o sanguíneo sobre o cálice, pousa a patena, depois a pala. Ele dobra o corporal e o coloca dentro da bolsa,
cobre o cálice com o véu. Pousa a bolsa sobre o véu. Cobre o cálice com o véu. Pousa a bolsa sobre o véu. Beata vecera Maria Virginis, que porta verunt eterni Patris Filium. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sumptis Domine salutis nostre subsidiis, da quaesumus Beate Mariae semper Virginis patrocinis nos ubique protegi, in cuius veneratione ectuer pedimus majestati, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Placeat tibi Sancta Trinitas obsequium servitus. O celebrante se inclina as mãos sobre o altar. Majestatis signinus obtuli tibi sit acceptabile, micuique omnibus procibus illud obtulis sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. O Placeat, tendo terminado, ele beija o altar. Ele se ergue. Ao mesmo tempo, ele eleva os olhos e as mãos à altura dos ombros. Benedicat vos omnipotens. Ele se volta para os fiéis e os abençoa, dizendo: Pater Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Esse gesto é muito amplo. Benedicat vos O sinal da cruz deve ter a mesma amplitude que quando o celebrante se cinha ele mesmo. Spiritus Sanctus. Ao último evangelho, Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. com o polegar direito, ele cinha ou o altar ou a sacra, depois si mesmo, dizendo: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum factas sunt, et sin ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vitae erat, et vitae erat lux hominum, et lux in tenebris pucet, et tenebrae eam non comprenderunt. Fuitum omissus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, hic velit in testimonium, ut testimonium per ibere delumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, et ut testimonium per ibere delumine. Erat lux vera, qui illuminat hominem venientem in hoc mondum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod totem receperunt eum, deliteis potestatem filios Dei fieri, isque credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, et ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patri, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Se ele recita as preces leoninas, o celebrante deve se ajoelhar aos pés do altar. O sacerdote pega o cálice com a mão esquerda, desce aos pés do altar. Faz a genuflexão